Essa aqui é uma tabela que eu peguei de um livro clássico aqui da área, que é o Gary Johnson, e que, para vocês terem uma ideia, aqui ela transmite bem a ideia da importância de uma função de complexidade. Se a função de complexidade, se o algoritmo é O de N, aqui tem o seguinte, O de N ao quadrado, O de N ao cubo, O de N é 5, O de 2 a N e O de 3 elevado a N. E aqui são vários tamanhos de instâncias do problema. Se o meu algoritmo é O de N, se eu demoro isso aqui, 0,001 segundos para resolver um problema de tamanho 10, para um problema de tamanho 60, eu demoro 6 vezes isso daqui. Se for N ao quadrado, eu vou demorar isso daqui. Se for N à quinta, eu vou partir de 0,1 segundos e vou terminar com 13 minutos. Está demorando? Tá. Mas vamos olhar os outros aqui. Se for 2 elevado a N, gente, por de tamanho 60, eu vou demorar 366 séculos. Se for 3 elevado a N, eu vou demorar 10 a 13 séculos. O problema, a resolução do problema, exige mais etapas que o computador aguenta. Você pode pensar assim, o ano que vem eu compro um computador melhor. Então, olha essa outra tabela aqui. Que é o seguinte, você conseguir resolver com o seu computador um problema em 1 hora, um problema de tamanho N, tá? E a complexidade do seu algoritmo é O de N. Se você comprar um computador 100 vezes mais rápido, nessa mesma hora, você consegue resolver um problema de tamanho 100N. Se for 1000 vezes mais rápido, se for N ao cubo, gente, você tem aqui um problema, você consegue resolver um problema de tamanho Z. Com o computador, se for N ao cubo, você tem aqui você consegue resolver em 1 hora um problema de tamanho Z. Você, com o computador 1000 vezes mais rápido, você resolve um problema 10 vezes maior. Agora, se você tem complexidade 2 elevado a N, seu computador resolve um problema de tamanho X em 1 hora, você comprar um computador 100 vezes mais rápido, se antes era 200, o maior problema que você conseguia resolver em 1 hora, você passa a resolver um problema de tamanho 206. Se for 1000 vezes mais rápido, um problema de tamanho 210. Você não vence. Tá? Se for 3 elevado a N, a situação é pior ainda. Então, o que acontece com esse tipo de problemas são problemas combinatórios, são problemas que passo de soluções que você tem que sair tentando, que você cresce explosivamente. Então, por isso que a gente não aguenta. Nós já vimos isso na hora de criar uma tabela da verdade para fazer a soma. Vocês lembram disso? Tinha que fazer uma tabela da verdade com 2 elevado a 64 linhas. Opa, não dá. Entendeu? Não dá porque 2 elevado a N cresce muito rapidamente. Então esse tipo de problema foi alvo de muita teoria, é alvo ainda. Eu vou falar mais um pouco aqui ainda sobre... Primeiro, que para simplificar um pouco a situação, os teóricos preferem trabalhar, por motivos que eu vou explicar logo em seguida, agora com o problema de decisão. O problema de decisão é um problema que você tem uma entrada, depois ele responde sim ou não. Então, enquanto que o problema do caixeiro viajante é encontre a melhor rota para esse tanto de cidades aqui, um problema de decisão associado ao caixeiro viajante é o seguinte: existe para esse tanto de cidades aqui uma rota com distância total menor que 1000? Você responde sim ou não. Então, o problema é parecido, mas é diferente. E ele tem uma vantagem. Deixa eu mostrar mais um outro aqui, um outro problema aqui antes. O outro problema famoso é o SAT. O SAT é o problema de satisfatibilidade de uma expressão booleana. Dada uma expressão booleana, você consegue encontrar um conjunto de valores que façam com que essa expressão tenha o valor true. Você repare, se você tem N variáveis, e o único jeito que me ocorre aqui é sair tentando mesmo. Vamos tentar. Se eu tenho N variáveis, então... aquele mesmo problema da tabela da verdade, eu vou ter 2 elevado a N possibilidades para explorar. Então, se eu tenho uma expressão booleana com 64 variáveis, eu vou demorar 2 elevado, qualquer coisa multiplicado por 2 elevado a 64. Então, cresce também explosivamente. Mas, esse outro problema aqui, assim como o problema de decisão associado ao caixeiro viajante, eles têm uma vantagem que é o seguinte: se alguém diz ter uma solução, você consegue verificar se tem ou se não tem rapidamente. Encontrei aqui uma rota com distância menor que 1000. Você pega aquela rota, pega aquela função cost nossa lá, que é só uma soma, cresce com N, cresce muito pouco. Você verifica rapidamente se é verdade aquilo que aquele vendedor de rotas está tentando te passar. Para o SAT é a mesma coisa. O cara chega lá, se você colocar 1 em B, 0 em C e por aí vai, você vai conseguir satisfazer essa expressão booleana aqui. Você faz a conta, calcula a expressão booleana,
que você faz também o ADN, e pronto, você está com o seu problema resolvido. Você verifica se é verdade ou não. Ou seja, você tem um problema que ele é combinatório, a complexidade dele é alta, mas a verificação daquele problema é rápida, entendeu? A verificação de uma solução para aquele problema, se é mesmo solução ou não. Então, isso daqui levou os teóricos a dividirem, a propor duas classes para problemas de decisão. Um problema, ele está numa classe chamada P, quando você tem uma solução polinomial para ele. Ele está numa classe NP, quando você tem uma solução polinomial, não para ele, mas para sua verificação. Então, o SAT e o caixeiro viajante adaptado, o caixeiro viajante com problema de decisão, todos dois estão na classe NP. Vocês reparem que existem problemas que nem a verificação é polinomial. Tá bom? A própria verificação é muito complicada. Como, por exemplo, você dizer que eu tenho a melhor rota possível aqui para passar nessas cidades. Como é que você verifica isso, gente? Só testando todas as rotas possíveis. Mas se alguém diz, eu tenho uma rota aqui que o custo total é menor que 1.000, isso você verifica rapidamente. Você fala sim ou não. E a mesma coisa para o SAT. Então, o NP é quando a verificação é polinomial. E o problema pode ser polinomial ou não polinomial. E NP, gente, não quer dizer não polinomial, quer dizer que tem um artifício teórico que é difícil de explicar aqui, entendeu? Mas que ele procura exatamente capturar esse fato. O problema é verificável, uma solução apresentada é verificável em tempo polinomial. Bom, então isso aqui é NP. E um problema NP completo, gente, ele tem algumas características teóricas aqui que é difícil são difíceis de explicar aqui, mas o fato é o seguinte, qualquer problema da classe NP pode ser transformado num problema NP completo, certo? O caixeiro viajante e o SAT são exemplos de problemas NP completos, ou seja, dos problemas que são da classe NP, eles são tão importantes que se você resolvê-los, você terá resolvido todos os outros problemas da classe NP. Com o tempo polinomial. Você arranjou um algoritmo polinomial para o caixeiro viajante, arranjou um algoritmo polinomial para o SAT, você terá, então, algoritmos polinomiais para tudo aquilo ali. Então, você passa a saber que não só a verificação é polinomial, como o próprio problema é polinomial também. Então, esse aqui que é um problema em aberto da computação. Já tem um aluno aqui que mencionou esse problema, que é P igual a NP, conhecido por essa sigla misteriosa aqui. Porque o fato é o seguinte, nós provamos aqui que você não consegue ter um algoritmo de ordenação com complexidade menor que n log de n. Está provado. Agora, você consegue provar que não existe nenhum algoritmo polinomial, com complexidade polinomial, para resolver o caixeiro viajante ou para resolver o SAT? Ninguém conseguiu provar. Isso até hoje. E ninguém conseguiu também encontrar um algoritmo. Assim, tá aí, tive uma ideia aqui, vou resolver o caixeiro viajante com n elevado a 10 que seja, entendeu? N elevado a 1000 que seja, entendeu? Mas polinomial. Ninguém foi capaz de produzir um algoritmo. Então essa situação está em aberto. Então se você conseguir, ou bem, provar que não existe nenhum algoritmo polinomial. Você tem que fazer uma prova igual essa que nós fizemos para o caso da ordenação. Assim, é impossível construir um algoritmo com complexidade polinomial para resolver o SAT ou para resolver o caixeiro viajante. Ou então, tive uma ideia aqui, arrumei um algoritmo que resolve isso em tempo polinomial. Qualquer um desses, gente, você ganha $1 milhão na mesma hora, tem um prêmio aqui e muita glória. Tá bom? Então isso aí está em aberto, vocês podem tentar.